Com paisagens de tirar o fôlego, uma cultura exuberante e detentora em 55% de seu território de solos congelados conhecidos como permafrost, a Rússia é um país com muitas peculiaridades e no qual muitas descobertas únicas são vistas. Embarque conosco e conheça 10 descobertas interessantes feitas na Rússia, incluindo uma que foi capturada em câmera e está chocando muita gente. Vamos lá! Dômenes caucasianos. Além de oferecer aos seus visitantes lindas paisagens, as encostas e topos de colinas existentes no Cáucaso Ocidental abrigam curiosas estruturas chamadas de dômenes, também conhecidas como Casas dos Mortos pelos habitantes locais. Estima-se que existam cerca de 3.000 dômenes e que apenas 6% deles foram escavados ou estudados. Esses túmulos megalíticos, assim chamados por serem feitos de rochas, neste caso arenitos e pedras calcárias, datam de 2.000 a 3.000 anos antes de Cristo, sendo utilizados neste propósito por mais de uma cultura. Os dômenes costumam ser construídos em posições voltadas para os astros, de forma a beneficiar os cultos às divindades dos povos que os utilizavam, e algumas dessas estruturas foram usadas como criptas familiares e templos, e decorados com estacas de pedra e marcas circulares conhecidas como cup marks. Suas formas, tamanhos avantajados, peculiaridades e o óbvio valor cultural e histórico não foram suficientes para deter a depredação dessas estruturas. Muitos dômenes foram saqueados e destruídos, sendo usados durante a Segunda Guerra Mundial como câmaras de explosão, em que bombas vermelhas eram acionadas no interior desses túmulos para serem descartadas em segurança. Infelizmente, apenas um único dômen, em tamanho real, é encontrado ainda em boas condições. O dômen de Volkonsky se situa no desfiladeiro de Sochi Novorossiysk, e os cientistas acreditam que se trata de um antigo santuário. Floresta Rochosa. Após uma viagem de 4 dias de Moscou até a região siberiana de Yakutsk e ao percorrer 60 quilômetros rio acima, um visitante das terras russas encontrou uma das formações rochosas mais intrigantes que existem em nosso planeta. Os pilares de Lena ou Floresta de Pedra de Lena são estruturas rochosas verticalmente alongadas que atingem alturas superiores a 100 metros e se estendem por uma área de 80 quilômetros ao longo do rio. Formadas há 500 milhões de anos atrás, as temperaturas extremas da região causam processos de congelamento e degelo que acabam por favorecer o estilhaçamento das rochas, gerando picos alongados ao alargar o espaço entre as rochas. O Parque Natural de Lerna Pillars, onde a floresta rochosa é encontrada, ainda abriga inúmeros fósseis da fauna primitiva: mamutes, bisões, renas, rinocerontes lanudos, moluscos, conchas e esponjas do mar. Diante de tanta riqueza de registros fósseis e beleza singular, a região foi decretada como Patrimônio Mundial em 2006. Labirintos de Pedra. Às margens do Mar Branco, na ilha Bolshoi-Zayatsky, arquipélago Solovetsky, encontram-se 14 dos 35 labirintos de pedra descobertos pelo mundo. Datando de cerca de 1.000 a 2.000 anos antes de Cristo, estes labirintos possuem diferentes formatos e tamanhos, helicoidais, concêntricos ou transversais, e seus diâmetros variam entre 5 a 30 metros, sendo pouco visíveis à distância. As pedras que os compõem não apresentam indícios de terem sido moldadas por mãos humanas e foram assentadas sobre o solo, sem nenhum tipo de argamassa. Os cientistas acreditam que estes labirintos podem ter significado mítico e simbólico, tendo sido considerados lugares sagrados para alguns dos povos do norte e também um significado prático em alguns casos. Nina Gurina, a arqueóloga soviética, propôs que os labirintos encontrados na Carélia e em Murmansk podem ter sido destinados à pesca. Séculos antes, o nível do mar mais elevado cobria essas estruturas e serviam como armadilhas para os peixes, facilitando a pesca de subsistência das pessoas que habitavam essas regiões. Múmias siberianas. As estepes russas outrora abrigaram espécies de animais já extintos, como rinocerontes nanudos, cotovias, lobos da tundra, ursos das cavernas, leões das cavernas, entre outros, cujos corpos podem ter sido mumificados após a morte devido às condições climáticas extremas encontradas na região. Ocasionalmente, a lama e o gelo da permafrost siberiana nos proporciona descobertas bastante interessantes. Em busca de presas de mamutes, prática que busca substituir o marfim de
elefante em um mercado exigente, os caçadores de presas desenvolveram a técnica de explodir túneis no permafrost, utilizando mangueiras de água sob alta pressão. Com isso, além do produto almejado, esses caçadores têm encontrado restos mumificados dos animais extintos. Em 2018, foi encontrada a múmia de um filhote de leão das cavernas tão bem conservada que parecia pronta para despertar de seu sono de 28 mil anos, idade estabelecida por datação por radiocarbono. Anteriormente, em 2017, a 15 metros do local onde Esparta foi encontrada, foi descoberto o corpo mumificado de Boris, outro filhote de leão das cavernas. Boris, no entanto, era mais velho que Esparta, com mais de 43 mil anos de idade. Estima-se que os filhotes tinham entre 1 e 2 meses de idade e a causa do falecimento pode ter sido soterramento ou ainda uma queda em uma rachadura. A descoberta destas múmias poderá revelar a história evolutiva do leão das cavernas e de outros animais que venham a ser descobertos em boas condições para a análise. Quantas surpresas mais se seguirão? Lago Baikal, com 647 quilômetros de extensão e uma profundidade que atinge 1,7 quilômetro, o Lago Baikal está situado na Rússia Central e se originou há 25 milhões de anos atrás. Suas dimensões avantajadas tornam esse lago o detentor de mais de 20% da água doce do planeta. Suas águas são praticamente livres de resíduos e, quando congeladas, criam lindos padrões que podem ser vistos da superfície, em contraste ao negrume do fundo muito profundo. Devido ao potencial turístico, o lago foi apelidado como a Pérola da Sibéria. Além disso, possui peixes que só são encontrados neste lago. Devido à sua beleza e peculiaridades, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1996. Cratera Bataigaka, conhecida como Porta para o Inferno pelas pessoas que vivem na região, a cratera Bataigaka é um buraco com 1 quilômetro de extensão e 85 metros de profundidade, localizada na floresta boreal siberiana. A grande peculiaridade desta cratera é o fato de que continua a crescer ano após ano, em uma média de 10 metros anuais. Segundo os cientistas, esse aumento é resultante do descongelamento do permafrost, devido ao aumento das temperaturas globais. Desta forma, na cratera Bataigaka é possível vislumbrarmos como era o clima da região há 200 mil anos atrás e acompanhar as mudanças que ocorreram até o momento atual. Os resquícios de árvores, pólen e animais encontrados nas camadas de sedimentos mostram que havia uma densa floresta neste local em tempos passados. Com uma janela de ligação entre presente, passado e futuro, a cratera de Bataigaka ainda tem muito a nos mostrar. E da mesma forma que ela surgiu e progride, outras podem surgir e consumir a paisagem ao redor, revelando os rumos das mudanças climáticas do nosso planeta. Campo Minado, cratera C17. Ainda no quesito formação de crateras, as mudanças climáticas têm resultado na origem de inúmeras outras crateras na paisagem siberiana. Em 2020, por exemplo, uma imensa cratera com 20 metros de largura e 30 metros de profundidade foi descoberta, e não foi a única. Outras 16 já haviam sido descobertas entre as penínsulas de Yamal e Gida. Nomeada como C17, essa cratera foi considerada unicamente bem preservada, uma vez que não havia água acumulada em seu interior e pouca degradação de sua estrutura. Esse estado de preservação permitiu o envio de drones no interior da cratera e o seu mapeamento em 3 dimensões. Os cientistas explicam que os mecanismos de formação de crateras nestas regiões estão ligados ao fato de que o permafrost são reservatórios naturais de gás metano e que, com o degelo, o gás acumulado em cavidades subterrâneas se expande. Na ausência de fissuras pelas quais possa escapar para a atmosfera, o metano pressiona o solo, agora descongelado, até que não resista a essa pressão e ocorram explosões e a formação dessas imensas crateras. Será realmente seguro passear por essas paisagens? Criatura misteriosa. Relatos, fotos e até vídeos de supostos pé grande ou yeti vistos em florestas geladas sempre circularam pela internet. Segundo o Daily Mirror, um grupo de aventureiros em uma região remota da Rússia puderam visualizar um humanoide peludo do tamanho de um urso circulando entre as árvores de uma floresta na região do Cáucaso. Após relatos de terceiros sobre a existência de uma criatura misteriosa na região, o grupo quis sair à sua procura e aparentemente encontraram. Ao investigar
investigar o local onde os membros do grupo viram a suposta criatura, foram encontradas pegadas enormes e com 5 centímetros de profundidade. Para registrar a descoberta, usaram gesso para fazer o molde das pegadas e levaram para cientistas locais, concluindo que a criatura deveria pesar pelo menos 200 quilos para criar pegadas daquele tamanho. Uma criatura misteriosa também já foi possível explicação para a morte de um grupo de alpinistas especialistas em esqui cross-country, cujos corpos foram encontrados em uma passagem erma nos Montes Urais, na Sibéria, no ano de 1959. O grupo desejava chegar em Gora Otorten, montanha com cerca de 1.200 metros de altitude, mas não cumpriu seu objetivo. As equipes de busca encontraram os corpos sem vida dos esquiadores, os ferimentos graves e mortais encontrados nos membros do grupo, o corte feito na barraca por dentro e os indícios de que estavam se alimentando quando algo lhes atacou resultaram em inúmeras teorias para explicar o incidente e, certamente, um ataque por uma criatura misteriosa figura entre elas. Folclore ou fato? Qual sua opinião sobre a existência do Homem das Neves? Suco de bétula. Extraída diretamente das árvores, a seiva de bétula costuma ser consumida pura ou fermentada em regiões boreais e semiboreais e até na China. Certamente esse costume é seguido por muitos russos também. In natura, a seiva é transparente, com textura sedosa e muitas vezes levemente doce. O líquido deve ser coletado no início da primavera, antes que nasçam as folhas verdes, já que ao final desse período, a substância extraída apresenta sabor amargo. A seiva da bétula, além de nutrir, é rica em compostos antioxidantes. No entanto, para a extração desse recurso, são necessários cuidados com a ferida gerada nas árvores. A colheita de seiva de bétula é feita cavando um buraco no tronco da árvore e guiando a seiva para um recipiente por um canal. E a bétula é uma árvore sensível a esse tipo de ruptura em sua casca, podendo acontecer o apodrecimento de seu tronco com o processo. Quem está com sede? Vírus zumbis. O permafrost aprisionou e conservou não só as múmias dos animais que viveram há milhares de anos atrás. Dentro dessa camada de gelo existem outros organismos preservados e dentre eles estão alguns vírus. De acordo com um estudo publicado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, foi encontrado a 30 metros de profundidade no permafrost siberiano um vírus que após o descongelamento se tornou novamente infeccioso. Segundo os pesquisadores, o vírus esteve inativo nos últimos 30 mil anos e pertence a uma classe de vírus gigantes descobertos há cerca de 10 anos atrás. O pitovírus mede 1,5 micrômetros de comprimento e pode ser visualizado com auxílio de um microscópio. O pitovírus sibericum ataca organismos unicelulares, não oferecendo riscos aos humanos. No entanto, os pesquisadores acreditam que, drapeados no permafrost, existam outros agentes patogênicos que podem ser letais contaminantes do ser humano. O fato é que, se eles existem, com certeza em algum momento serão disponibilizados para o ambiente novamente, devido ao descongelamento progressivo do permafrost. Muitas surpresas podem vir ainda. Esperamos que não seja um apocalipse. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!